A paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus, mais um texto maravilhoso. Nós vamos estar meditando nessa palavra maravilhosa do Senhor, que hoje eu trouxe, está no livro de Isaías, no capítulo 51, que vai falar sobre a restauração e a salvação de Israel. Fala assim: ouve-me vós que seguis a justiça, que buscai ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Glória a Deus, aleluia! Como é bom servir ao Senhor, como é bom termos essa trindade em nossas vidas, essa dádiva maravilhosa que o Senhor, ele nos apresenta, né, como Deus uno, trino, como Deus trino quanto à sua personalidade, que é o nosso Deus maravilhoso, nosso Deus onisciente, nosso Deus onipresente, nosso Deus onipotente. Esses são os atributos do nosso Deus. Esse texto que eu acabei de ler, que fala aqui sobre a restauração e a salvação de Israel, no início fala assim: ouve-me vós que seguis a justiça e que buscai ao Senhor. Então, quando eu iniciei a ler esse texto aqui, está falando de um povo, está falando de uma nação, né, que é a restauração e a salvação de Israel. Israel, ele foi um povo ali que eles dedicaram a vida ao Senhor, né? E o Senhor escolheu Israel como seu povo, e Israel escolheu Deus como seu único Deus, e eles não tiveram nenhum tipo de prejuízo, porque até então o Senhor os abençoou. E hoje não é diferente com as nossas vidas, porque nós ouvimos a palavra do nosso Deus, nós meditamos e nós cremos que o Senhor sempre tem algo a nos acrescentar. O Senhor tem algo a nos conceder, né, um novo amanhecer. São o quê? A presença da Trindade em nosso viver. Como falou esse texto aqui: ouve-me vós que seguis a justiça. A justiça fala de quem? De Deus Pai, né? Do nosso Senhor que está na sua eternidade, porque a justiça ela vem do nosso Deus. E fala assim: ouve-me vós que seguis a justiça, que buscai ao Senhor. Então, todo aquele que busca a presença de Deus, que busca a sua justiça, o Senhor o abençoará. E continua falando: para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cortados. Essa rocha, ela tipifica o Senhor Jesus, que é a nossa rocha eterna. O Senhor Jesus, quando ele veio aqui a este mundo, e o Senhor Jesus, ele chegou até o seu limite ali de homem, né? Ele foi ali crucificado, ele foi perseguido, o Senhor ele foi assolado, né? Mesmo o Senhor passou por todos os tipos de tribulação, mas para quê? Para nos dar o quê? Para nos dar a bênção, a vitória, porque o Senhor, ele venceu ali a cruz, não é mesmo? Para nos dar o quê? Uma certeza de uma vida melhor. Hoje eu não sei qual que é o tipo de situação que você está passando, mas quando o Senhor ele trouxe essa palavra ao meu coração, quando eu comecei a ler, eu clamei ao Senhor: o que o Senhor quer que eu venha trazer para que os ouvintes, né, venham a entender o propósito dessa palavra. E o Senhor trouxe ao meu coração: é a presença da Trindade em nosso viver. São essas dádivas que a gente tem que temos que buscar e reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, e que um dia melhor
dia após dia nós vamos vivenciando aqui e temos a certeza, temos a fé que um outro dia, né, um novo amanhecer o Senhor tem para nos dar, não é mesmo? Quem não já passou por um período difícil em suas vidas, em seu viver, né? Como fala nessa palavra aqui, ouve-me vós que seguis a justiça, que buscai ao Senhor, olhai para a rocha. Então o Senhor quer que nós venhamos olhar para o Senhor Jesus, né? Que nós venhamos buscar a sua justiça, que é a presença de Deus em nosso viver, de onde fortes cortados, e para a caverna do poço de onde fortes cavados, né? Mesmo quantas tribulações que nós passamos, às vezes nós estamos até vivenciando um período de dificuldade, passando por algumas circunstâncias que a nossa visão, né, nós não temos como sair dessa situação, mas o Senhor trouxe essa palavra aqui hoje para que você venha reconhecer e ter essa justiça de Deus e olhar para essa rocha, que é a nossa rocha eterna, que tipifica quem? O Senhor Jesus. E continua nos falando aqui mais adiante, que fala assim, olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Olhai para Abraão. Abraão, ele tipifica o pai da fé. Então o Senhor quer que nós venhamos o quê? Está renovando a nossa fé com a sua justiça e a presença do Senhor Jesus. Então Abraão aqui nesse texto ele tipifica o quê? A nossa fé. E o Senhor ele vai o quê? Ele vai nos acrescentando através da sua palavra maravilhosa, dia após dia ele vai nos renovando, ele vai nos restaurando. Então nós temos a justiça de Deus, nós temos a presença da rocha, não é mesmo que eu falei para vocês, que tipifica a rocha eterna, o Senhor Jesus em nosso viver. Olhai para a rocha, de onde fostes tirado, porque o Senhor Jesus, ele passou por vários tipos, né, que nós eu já vim falando aqui nesse texto, e o Senhor nos deu a vitória, porque ele morreu ali na cruz para nos garantir essa vitória. Então o Senhor quer que nós venhamos estar com essa trindade em todo o nosso viver, que é a presença de Deus, a justiça, e vou falar mais adiante aqui também, que fala, porque o Senhor consolará Sião e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, porque o Senhor consolará. O Senhor está derramando a presença do teu Santo Espírito Santo em nosso viver. Então, nesse texto aqui, o Senhor ele nos apresenta o quê? A salvação em Cristo Jesus. O Senhor ele vem aqui nos apresentando nesse texto a sua onisciência, né? Ele nos apresenta aqui o Deus trino, o Deus uno, o Deus trino quanto à sua personalidade, que são os atributos da divindade de Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é os atributos, né, que nós reconhecemos esse Deus como um Deus onisciente, onipresente e onipotente, que esses são os atributos do nosso Deus. Então o Senhor quer que nós venhamos a ter o quê? Um alerta. O Senhor ele quer que nós venhamos a perseverar e tê-lo como o nosso único Deus, como o povo de Israel ali. O Senhor ele escolheu aquele povo como seu povo, e o povo de Israel escolheu Deus como seu único Deus, e o Senhor honrou. E quando fala aqui, quando o Senhor apresentou aqui, olhai para Abraão, o povo de Israel naquela época, Abraão, ele não tinha condição, não é mesmo, de ter uma família, mas o Senhor honrou a sua promessa. Ali Sara teve um filho, ela era estéril na sua velhice. Todos já conhecem essa história, não é mesmo? Então o Senhor, ele naquele momento ali, ele trouxe o quê? Um despertar para aquele povo. Olhai para Abraão. É como o Senhor, nesse momento, está falando comigo, está falando com você. Tenha fé, eu vou te abençoar. No que for preciso,
confie na minha palavra. Né? Temos todos os atributos aqui, que é o Pai, Filho e o Espírito Santo. O Senhor, ele tem nos dado essa dádiva, o Senhor tem nos dado essas bênçãos todos os dias em nossa vida. Então nós temos que ter o quê? A perseverança e renovar a nossa fé e crer que o Senhor está conosco e que a justiça dele, a rocha eterna e o nosso consolador, que é o Espírito Santo, está conosco todos os dias para nos dar uma direção em todas as circunstâncias das nossas vidas. Eu não sei qual que é o tipo de situação que você está passando. Se você acha que você está no fundo do poço e que não tem mais jeito, a palavra que eu trouxe hoje para você, aqui está falando, né? Mais uma vez, o Senhor, buscai ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Então o Senhor, nesse momento, ele está te tirando dessa situação. O Senhor quer que você saia, que você flui no caminho da salvação, no caminho da luz, porque é a presença do nosso Senhor em nosso viver. Então não tenha medo, não tenha preocupações com o dia de amanhã, o que eu vou fazer, porque o nosso futuro a Deus pertence, mas o Senhor, ele nos traz essa alerta, a restauração e a salvação de Israel. Hoje o Senhor, ele quer restaurar a sua vida, o Senhor, ele quer te salvar. Creia na palavra de Deus, creia na Trindade, como fala nesse texto aqui. Ouve-me, vós que seguis a justiça e que buscai o Senhor. O Senhor, ele nos dá um alerta, todo aquele que busca, recebe. Então nós devemos o quê? Perseverar, buscar a presença do nosso Deus, buscar a sua justiça, buscar a sua misericórdia, buscar a sua presença, porque essas dádivas aqui da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, nós temos em todo o nosso viver, é promessa do Senhor e muito mais ele tem para nos acrescentar. Basta que nós venhamos a crer, porque aqui fala desses atributos que nós temos em nossa vida. Ouve-me, vós que seguis a justiça, que buscai ao Senhor, olhai a rocha de onde fostes cortados e para a caverna de onde fostes cavados. Olhai para Abraão. Abraão significa pai da fé. O Senhor quer que nós venhamos a renovar nossa fé em sua presença, a crer na promessa que ele tem para toda a nossa vida, para todos os nossos familiares. Às vezes nós estamos passando por uma situação, não sei qual que é a sua, né? Que você olha e fala assim, não tem mais jeito, vou deixar de lado. Creia, queridos, que o Senhor, ele tem algo, ele tem promessa sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus ama a sua vida e ele quer cuidar de você. Como fala aqui no versículo 3, porque o Senhor consolará Sião e consolará todos os seus lugares assolados. Às vezes você está passando por esse momento, né? Acha que tudo acabou, mas o Espírito Santo do Senhor está ao seu lado todos os dias. Para quê? Para te trazer uma nova esperança, para consolar o seu viver e para que você venha a reconhecer e a ter essa dádiva, essa presença maravilhosa, gloriosa do Espírito Santo de Deus. É somente obedecer, porque fala aqui na palavra, porque o Senhor, ele consolará Sião e consolará todos os seus lugares assolados. O Senhor vai trazer um novo amanhecer, o Senhor vai trazer um novo viver, o Senhor, ele vai te fluir em lugares, em desertos. O Senhor vai te trazer para a presença dele, você vai estar firme, forte, com um novo viver, com um novo vigor na presença do nosso Deus, porque é promessa do Senhor. Fala aqui, fará o seu deserto como um Éden e sua solidão como jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. O Senhor, ele quer te encher dessa glória. Ações de graça é a presença gloriosa do nosso Senhor. É, como eu falei
aqui no início é a presença gloriosa da Trindade. Como é bom nós termos essa presença gloriosa da Trindade em nosso viver. São dádivas que o Senhor acrescenta em nosso viver todos os dias, e temos que ter fé, temos que perseverar para que esses atributos desse Deus maravilhoso sejam manifestados em nossas vidas. Deus que é onisciência, onipresença e onipotência. Eu repito novamente esse texto, por quê? Porque essa presença é um presente de Deus para a vida do homem. Nós temos que crer, nós temos que buscar, como fala aqui do pai da fé, que é Abraão. Nós temos que perseverar. Todos os dias nós vamos renovar e crer na presença maravilhosa desse Deus maravilhoso, como o Senhor Jesus, ele escolheu ali, Deus, ele escolheu o povo de Israel como nação, como povo de Deus, e Israel escolheu Deus como seu único Deus. Desta forma, o Senhor, ele nos escolheu também, e que nós venhamos ao quê? A perseverar, crendo que esse Deus, essa justiça, essa rocha eterna, esse consolador, essa presença desse Deus trino, como eu falei com você, desse Deus trino, que é quanto à sua personalidade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele está conosco em todo o nosso viver. Basta que nós venhamos crer e perseverar, seja qual for o momento que você está passando, você não está só. O Senhor é contigo. Nós temos um novo amanhecer. Nós temos um Deus que é conosco. Jesus, ele não fazia nada para si. Jesus, ele fazia sempre para o outro. Então, dessa mesma forma, nós como servos de Deus, como filhos de Deus, que nós venhamos a olhar para o nosso lado, a ver que tem pessoas ali que precisam de uma palavra, que precisa de um sorriso, que precisa ali da sua presença, não é mesmo? Que a luz do Senhor venha reluzir em seu viver, para que você venha transmitir essa presença maravilhosa, não é mesmo? Essa presença maravilhosa dessa Trindade que habita no seu viver, porque o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre toda a carne, porque fala na palavra do Senhor dos dons espirituais, e nós temos o Espírito Santo que nos conduz a nos dar essa sabedoria, não é mesmo, que vem da eternidade de Deus, porque fala aqui na tua palavra, né, que são o que? As dádivas, que são o que? A presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que nos conduz a caminho da salvação. Então, queridos, nós vamos obedecer essa palavra maravilhosa, e eu creio que em nome de Jesus, assim como o Senhor, ele mostrou que era para trazer essa palavra que é de restauração e salvação de Israel, hoje eu creio, seja o momento que você estiver passando, o Senhor quer te restaurar, quer te tirar desse lugar aí, dessa caverna que você está. O Senhor quer te tirar para que você venha para fora, para que você venha fluir e ter uma nova forma de vida, né? Nessa rocha eterna que é o Senhor Jesus, nessa justiça de Deus, nessa presença desse Consolador que alegra o nosso viver todos os dias. Amém? Glória a Deus. Como é bom meditar nessa palavra maravilhosa, como é bom crer que nós temos esse Deus trino, nessa personalidade que é o Senhor Jesus, que é a presença do nosso Deus, Deus Santo, Espírito Santo, que está conosco todos os dias. Seja feita assim a vontade do Pai na sua vida, na minha vida, e que esse vídeo seja uma bênção para a sua vida, que sua família e você seja edificada. Obrigada, e continue conosco, nos acompanhando nessa palavra maravilhosa, nessa meditação que é boca de Deus que fala conosco. Amém? Um abraço a todos vocês e continua conosco até o próximo vídeo. Um abraço!